E agora eu tô aqui com a Lívia Saviolo, ginecologista obstetra. A Lívia, maravilhosa aí, aparece nas redes sociais muito, né, Lívia? Eu gosto de me envolver com as redes sociais. E sempre com novidades. E ela, gente, já me entrevistou, né? Faz programa de televisão aí. E agora eu que tô aqui no lugar, ó. Então as perguntas vão vir aqui. Hoje eu vim tensa pra cá. Falei, meu Deus, eu que vou ser eu que vou ser entrevistada. Brincadeira, nada de entrevista, é só um bate-papo, uma conversa. A gente vai conversar de muita coisa legal. Tá né, bom, Lívia? com certeza, é verdade. Nosso tema é bem relevante para muitas mulheres, né, Mirella? Muito, muito relevante. E já vamos começar a falar da maior transformação, assim, porque você é mãe, né, Lívia? Tem 2 menininhos. E essa transformação de ser mãe. Porque além da transformação do corpo ali, que eu vejo muito na minha prática clínica diária, tem uma transformação de identidade mesmo, né? Ser mãe. Me fala um pouquinho assim sobre esse papel, assim, mãe, tão amplo. Eu acho assim que desde quando a gente engravida, a gente já começa a entrar nesse universo, né, da maternidade. Eu observo isso tanto nas minhas pacientes como também quando eu engravidei. As mudanças do nosso corpo que vão acontecendo por todas as alterações fisiológicas que a gravidez gera e também depois que o bebê nasce, porque demorou 9 meses, todo aquele ajuste do posicionamento dos órgãos, diminuição da caixa torácica, aquela falta de ar que a gente sente, né? E aí depois vem também a parte estética, né? Porque durante a gestação a mama aumenta, depois que você já tá ali, que o bebê nasce, você já tá amamentando. Pode acontecer também uma flacidez abdominal, né? Que às vezes as mulheres, eu acho que elas precisam ter um pouquinho mais de carinho com elas mesmas. Uhum. Você também acha? Porque às vezes pega uma referência de internet que, nossa, mas já tá magra desse jeito. E não é assim, a gente tem que respeitar, ter mais carinho, né? Completamente, concordo muito. E assim, o que eu acho? A gente é mãe, né? Aí você doa o corpo para aquele momento ali, para gerar, né? E aí nasce aquele maior amor da vida, né, Lívia? Aquele sentimento ali. E num primeiro momento, a gente só enxerga o filho, não é? É verdade. Não sei se você passou por isso comigo, principalmente no meu primeiro filho. No primeiro momento, a gente só vê o filho, só cuida do filho, muito preocupada com aquele bebezinho, e a gente esquece. Então, muitas vezes a gente acorda, mal escova o dente, né? Faz um coque no cabelo, assim, não se arruma, a gente deixa um pouco de olhar para a gente, que eu acho que é até muito natural no primeiro momento, para olhar muito para o bebê. Agora, eu acho muito importante a gente ter esse estalo e que ele não seja tarde demais para a gente poder voltar os olhos para a gente, como mulher, né, ali. Eu sou a mãe do Filipe, eu sou a mãe da Bela, mas eu também sou a Mirella. É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente, principalmente eu acho que nesse primeiro mês ali, né, de novidade da criança numa casa, né, chegou numa casa nova, às vezes já tem outra criança ali, ou aquela mãe e o pai de primeira viagem, e é muita dedicação, e amamentar também desgasta a gente emocionalmente, porque demanda muito, né? E aí a gente entra num universo que só vive pro bebê e esquece um pouquinho, igual você falou, de vou ali fazer uma unha, vou ali, né, fazer um tratamento mesmo, igual a gente estava falando, né? Alguma coisa assim que às vezes é simples e que vai melhorar a qualidade de vida dela, a autoestima dela, para ela chegar e voltar para casa mais feliz e melhor do que estava antes, né? Para cuidar melhor daquele bebê. Melhor daquele bebê. Eu senti muito isso, assim, nos meus filhos. Na hora que eu comecei a olhar para mim, que demora um pouquinho, ali uns 3 meses, né, para você, assim, no meu caso. Aí você começa, não, eu tenho que fazer minha unha, gente, eu tenho que passar uma maquiagenzinha aqui, eu tenho que me cuidar. Vou ter que voltar, né, eu quero voltar pro meu corpo, eu quero voltar a entrar nas minhas roupas. Na hora que você começa a se sentir melhor e voltar os olhos, né, para nós mesmos, a gente traz uma felicidade, uma alegria que você começa até
a cuidar daquele bebê de uma melhor forma. Você Sim, sente isso? eu assim? sinto isso, assim. E eu acho também uma outra coisa. Quando é um bebê muito pequeno, não tem muita interação com você. Então, essa dedicação é meio que só você, entendeu? Porque a criança ainda não interage muito com você. Dá um sorriso ou outro, mas é diferente de quando tá maior, né? E a gente entra numa crise de identidade, pelo menos eu entrei e eu observo isso nas pacientes, de que, por exemplo, durante a gestação, ela perdeu as roupas de antes, muitas vezes. Aí, depois do parto, aquelas roupas do final da gravidez, elas já não estão cabendo mais, porque tá muito larga. E as antigas também não estão. Então, aquele meio ali. E você fica meio assim, ai meu Deus do céu. E você começa, vou colocar um sutiã de qualquer jeito aqui mesmo, uma roupa largona. E vai deixando para depois o cuidado com você, sabe? Então, mas eu também acho legal a gente ter empatia e entender que é a mulher que precisa enxergar isso. Que muitas vezes você pode estar até assim meio que cobrando demais, entendeu? Porque para ela já tá vivendo um momento muito delicado. E às vezes você falar para ela, vai se cuidar, vai não sei o quê. Eu acho que tem que ter muito jeito, né? Porque nessa fase também é muita gente dando palpite, né? Será que o leite tá fraco? Será que tá ganhando peso? Nossa, mas você faz isso, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter, né? E a mulher já tem muita função. Exatamente. Então, ela tem função ali de cuidar do neném e sempre muito alerta, porque a gente tem muito medo, né, neném? Vai engasgar, o neném tá deitado direitinho no berço, então você já tem muita autocobrança para cobrar alguma coisa, para alguém chegar e cobrar alguma coisa de você. Né? Arruma seu cabelo, faz uma maquiagem. Então eu acho que tem que ser aquele estalo. Ela que tem que sentir muitas vezes, para ela poder, né, realmente ir de boa vontade e aquilo fazer bem. Porque às vezes ela ir também meio que obrigado, porque falaram para eu vir, para eu me cuidar. Ela não vai desligar, ela não vai se permitir, né? E é aquela coisa que eu até fiz um vídeo uma vez com a Isa, que é uma educadora parental, sobre a culpa materna, né? Que a gente também estava falando um pouco antes. Entender por que existe essa culpa, por que isso surgiu. Então, peraí, como que é essa sociedade para existir essa culpa? E aí você entende, você enxerga isso de uma forma mais leve e aceita melhor se cuidar, sair para trabalhar. Porque assim, Mirella, muitas vezes, quando meus filhos eram pequenos, sair para dar um plantão numa maternidade que era muito cheia, para mim era descanso. É uma loucura isso, né? Porque eu trabalhava mais em casa do que no meu trabalho, entendeu? E vê se você notou isso, Lívia, porque às vezes o que acontece? A gente sair para trabalhar, a mãe não sente tanta culpa assim, porque é uma obrigação, né? Eu vou sair para trabalhar, então ótimo. Agora, vou sair para me cuidar, eu vou sair para fazer uma unha, eu vou sair para fazer um procedimento estético, eu vou sair para comprar uma roupa, já bate uma culpa. Verdade. Você nota isso lá no seu consultório, quando as mães conversam? Ou assim, eu vou sair para comprar alguma coisa para o meu filho. Agora eu vou sair para poder comprar alguma coisa para mim. É diferente, né? Diferente. E aí a gente tem que ponderar que essa mulher tem que estar bem para ela poder cuidar do outro. Seja do filho, do marido, das pacientes, no nosso caso, né? Porque a gente transborda muito, né, Lívia, que a gente tem. Então, assim, eu tô alegre, eu tô feliz, eu tô satisfeita comigo mesma. Eu vou transbordar o quê em casa? Alegria, cuidado com os meus filhos, né? Então, a gente passa aquilo que a gente tá sentindo. É verdade. Mesmo. Imagina, eu só tô estressada. Eu só cuido do meu filho. Eu faço um coque no meu cabelo e, assim, eu só tenho função. Acho que essa obrigação vai deixando essa rotina tão, assim, estressante, tão pesada. Isso é muito prejudicial. Isso é muito, eu também acho, assim. Inclusive, até também pra gente falar de baby blues e depressão pós-parto também, né? Quando essa mulher, ela tem uma extensão aí de mais de 15 dias, de uma tristeza profunda, de uma coisa que isso é uma coisa que tem que atentar para ela procurar ajuda. Né? Às vezes é necessário introduzir algum medicamento, chamar um colega psiquiatra para nos ajudar, porque isso é comum. E aí ela volta, né, se recompõe para se cuidar
E eu acho que isso é super importante, né? E existem tratamentos. Eu vi um vídeo hoje que saiu, não sei se você viu, da Prioli. Acho que chama Gabriela Prioli, só que eu só chamo ela de Prioli, assim, acho que é isso mesmo. Jornalista, né? É uma jornalista. Aí ela falou que durante a gestação dela, ela engordou 16 quilos, o que é bastante coisa. E aí ela falou que quando ela chegou em casa, ela foi tomar banho e tal, depois de uns dias, ela se olhou no espelho, ela não se reconheceu. E aí ela chamou o marido dela numa crise de choro e tudo. Aí ela falou assim, olha a minha cicatriz da cesárea, que no caso dela o parto foi cesárea, né? E ela ficou super mal, ele falou assim, eu amo essa cicatriz. Então, assim, ajudou, né? Entendeu? É um contexto, entendeu? É um contexto. Eu vi uma vez um texto, você deve conhecer, chama 60 Dias de Neblina. Esse livro é maravilhoso. Né? E justamente são 60 dias ali. Eu falei 3 meses para voltar a me cuidar. Cada um tem seu tempo, né? Acho que não dá para comparar um com o outro. Esse comecinho a grande maioria das mulheres, assim, as que eu converso, sente essa dificuldade nesse comecinho. Mas eu acho assim, né? É importante a gente falar, porque às vezes a pessoa não está enxergando a luz ali no fim do túnel. Com certeza. Mas vai melhorando, né, Li? E sabe uma outra coisa também, Mirella? Eu não sei você, assim, quando você teve os seus filhos, em relação a ter uma rede de apoio, sabe? Em relação a ter uma babá ou alguém que pudesse te ajudar a ficar pelo menos rapidinho, uma avó, enfim. Eu não aceitava a rede de apoio no meu primeiro filho. Eu queria cuidar dele sozinha. E assim, sabe, não precisava disso, sabe? Tipo, graças a Deus eu tenho a oportunidade, eu poderia ter tido uma babá antes, só fui ter a babá quando eu realmente precisava voltar. E aí no segundo já não dava, porque já tinha o primeiro e tal. E assim, foi tão bom ter essa ajuda desde o início. Você achou o seu segundo puerpério, né? Depois da gravidez, você achou bem mais leve do que a primeira? Do ponto de vista, assim, emocional? Porque no primeiro, o que aconteceu? O primeiro eu também não deixava. Eu que tinha que dar banho, eu amamentava, eu fazia tudo e não deixava ninguém me ajudar ali nunca. Tive isso, mesma coisa que você. No segundo, assim, eu pensava assim, claro, né, que a gente... Mas se a Bela chorasse um pouquinho e eu precisasse ir no banheiro, eu ia. Entendeu? Já era mais leve. A gente já não tem aquela... tanta preocupação ali, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A segunda gestação, quando você já viveu a primeira, apesar de você ter 2 crianças, ser mais trabalhoso, mas do ponto de vista emocional, para mim foi muito mais leve. Eu acho sim que você tá mais preparado, você tá mais confiante, que você já cuidou de um bebê antes, e assim, o meu intervalo entre eles é muito curto, em diferença de 1 ano e 1 mês. Então tava muito recente, tipo, eu engravidei do meu segundo, o outro tava com 4 meses, entendeu? Então, muito recente. Então, tava tudo muito fresco na minha cabeça de como cuidar e tudo. E assim, a gente sabe, né? Igual você falou dessa questão de chorar. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava lá em casa e eu tava meio que sozinha, dando mamar pra que não amamentava mais no peito e o outro era no peito. E aí, os 2 começaram a chorar. E aí, um parou e o outro não. Aí, eu tinha que escolher quem que ia chorar. Entendeu? Aí, assim, eu já sabia que ia ser assim, que eu ia ter que me acostumar com o choro e que tava tudo bem, e aí acabou que fluiu, entendeu? Mas é assim, é desse jeito. No segundo, o que acontecia? Quando a Bela chorava, porque às vezes é muita privação de sono. Muito estressante, né? E isso também gera estresse, gera ansiedade, né? Mas no segundo, a Bela acordava de madrugada, aí eu acordava... Aí eu ficava com ela no colo, olhando assim pra fora da minha varanda, e eu pensava, gente, tá tudo bem, deixa ela chorar aqui um pouco, e tô eu e ela, e depois no futuro eu vou sentir saudade disso, né? É verdade, é verdade. E passa tão rápido, porque quando a gente olha assim, eu tava indo na reunião de escola esses dias atrás, aí eu falei, gente, já tá grande. E isso é muito importante, né, Lívia? A mulher parar para olhar para ela. Eu acho que essa que é a mensagem aqui, assim, não apressando ninguém, mas se tiver alguém passando nesse período, né, refletir sobre isso. Aceitar que pode chegar um momento que é necessário ela procurar ajuda, né? Ela se cuidar,
entendeu? Fazer tratamentos, né? Você tem um tratamento aqui na clínica para flacidez abdominal pós-parto também, Mirella? Eu tenho tecnologia aqui, tenho 2 tecnologias, Semi-Slim Legacy são o nome das tecnologias. E tem uma mãe médica, ela também. Ela, nas vésperas assim do filho nascer, ela já deixou agendado. Porque ela sabia desse período ali que a gente fica muito voltada pro neném, né? E eu oriento com 3 meses de pós-parto. O Semi-Slim é um campo eletromagnético que vai fazendo a contração muscular e a diástase. Você pode falar melhor do que eu, né? Que os músculos abrem ali pro neném crescer. Ajuda muito no fechamento disso. Aproximar o reto abdominal. Ajuda muito no fechamento da diástase e para flacidez de pele. Então, às vezes, a mãe ali tá com um filho pequeno, não quer fazer um procedimento cirúrgico, né? Porque cada um tem sua hora. E se for fazer uma cirurgia lá na frente, eu acho que isso é muito individual. Mas existem alternativas, assim, para dar um up, dar uma melhora na autoestima. As pacientes que começam aqui na clínica, eu vejo um retorno, assim, do ponto de vista emocional, muito legal. Muito legal. Muito legal. É muito bom isso, né? Para as roupas voltarem. Né? Exatamente, para ela ficar se sentindo melhor, né? E assim, eu vejo um crescimento também em relação à associação das tecnologias para paciente que às vezes tem, que eu tô me apaixonando por essa área também de tecnologia, sabe? De laser e alguns tratamentos íntimos. Pós-parto, às vezes a paciente está amamentando, tem um ressecamento vaginal, não consegue ter relação sexual. Isso também acaba que interfere muito, né? Porque é muita coisa acontecendo junto. É ela sendo mãe, é ela sendo mulher, trabalhando e tudo mais, e vem ainda a questão, né, de retorno à atividade sexual, à vida sexual. Que às vezes, ou ela não tem cabeça, a gente também tem que tratar isso em relação a terapias, né? Eu acho muito legal a gente fazer terapias também para isso. E quando tem um ressecamento vaginal, ou uma dor na relação, a gente avaliar, investigar, entender. Que tem tratamento com laser também, que a gente pode fazer para melhorar essa atrofia, esse ressecamento da mucosa vaginal. Pacientes também que às vezes apresentam incontinência urinária, que é chato, né? Às vezes a gente começa a perder colágeno com quantos anos, mais ou menos? Uns 30? Depois de 25, a gente já não produz mais. Né? E é no corpo todo, né? Não é só no rosto também, né? Na vagina também a gente tem perda de colágeno, tem flacidez vaginal, que incomoda, às vezes, a mulher. E muito legal você falar isso, porque às vezes as pessoas têm vergonha, não falam tanto, né, Lívia? Sim, exatamente. Eu tive uma incontinência pós-parto, ou tenho uma dor na relação, ou uma falta de libido. Não sei, porque é uma alteração hormonal muito grande. Muito grande. E isso deve ser investigado, né? Sim, com certeza. E falado, porque tem muita alternativa hoje em dia. Sim. Até essa parte de laser, tratamento com tecnologias, Sim, né? Não é o caso, mas por exemplo, não é o caso específico de pós-parto, mas por exemplo, tem mulheres que têm dor na relação sexual, porque às vezes tem um vaginismo, que a gente consegue usar toxina botulínica para melhorar. Ela consegue relaxar mais e às vezes depois nem precisa mais de outra aplicação, porque ela já meio que quebrou aquele ciclo, né? Porque pra gente ter vontade de ter relação sexual, a mulher é muito mais complexo do que o homem, né? É todo um estímulo que tem que acontecer desde o início do dia. Não é simplesmente ver e ter a vontade de ter relação. Tem que ter normalmente, né? Cada mulher é uma, mas tem que ter um estímulo. E aí a ideia, a fantasia, e às vezes acaba que o bebê em casa é uma nova pessoa ali, e aí quebra um pouco essa situação. Eu acho importante, eu sempre falo para meus pacientes assim, sai um dia com seu marido, com seu parceiro, ou se você não tem um amigo, um parceiro, com alguma amiga, faça alguma coisa por você, né? Faça alguma coisa que você fique feliz. Se for o casal, ótimo, que isso acaba reacendendo, revivendo aquilo ali, e ela volta a pensar, né, em relação sexual também, de uma forma mais leve, sabe? Essa dificuldade da mãe voltar a olhar para ela mesma. Exatamente. Né? Porque olha só, a placenta tá ali, estrogênio tá ali, o progesterona durante a gestação toda. Na hora que nasce o bebê, você tira tudo, a queda hormonal vai lá embaixo. Por isso que o baby blues, ele é aceitável e acontece.
Entendeu? Que é exatamente isso daí. Você chorou depois, assim, que seus filhos nasceram? Comigo assim, foi assim. Eu tava no hospital, aí veio quem fez meu parto foi a Janaína, obstetra. Aí a Janaína chegou lá no quarto que eu tava e falou assim: Caio, com meu marido, você tem que ter paciência com ela, porque a queda hormonal é muito grande, ela vai chorar muito. No que a Janaína falou, minhas lágrimas. Chorando no mesmo dia já. Amor. Muito engraçado, né? Assim, engraçado, diferente de falar. E aí eu senti muito, assim, não depressão pós-parto, mas essa alteração hormonal, a gente sente muito. Sente. Eu não sei você, mas eu olhava pro meu filho, eu chorava. Chorava, assim, de emoção, de gratidão. Misto de sentimento. De gratidão, sabe? Assim, pelo presente que Deus me deu, assim, sabe? Era muita coisa. Às vezes é de tristeza, né? Porque aquela Lívia não existe mais, que a gente tava falando. E de ansiedade, de falta de sono. E a falta de sono estressa demais. Estressa demais. Né, Lívia? É verdade. E você percebe, assim, esse negócio da mãe voltar a olhar para ela mesma, a mulher tá com a autoestima elevada. Isso também é um exemplo para os nossos filhos, né? Você pensa nisso? Sim, eu acho. Porque a gente se comunica de várias formas, né? E você estando bem também, você se comunica melhor, se expressa melhor. Eu acho que a criança pega isso, entendeu? Quando a mãe tá mais insegura, eu não sei você, assim, de comparar gestações de filhos, né? Quando a primeira filho tava muito mais insegura, então autoestima mais caída, porque eu não tinha tempo para me cuidar. Então, eu acho que isso passa, sabe? E você chegar em casa, você falar pros seus filhos, nem falar, só eles verem seu exemplo, assim, de você se arrumar, de você trabalhar, de você produzir. E agora você abriu a clínica, né, Lívia? Então, assim, você como empresária ali, o papel de múltiplas funções da mulher. E seus filhos acompanharem isso, você ser o exemplo, né? Eles assim, às vezes a gente tô arrumada e eles falam assim, nossa, mamãe tá bonita e tal, né? A Vínculo, lá onde a gente atende, ela foi fundada pela Patrícia, pela Juliana e pela Carol. E aí a gente entrou junto nessa com elas convidaram a gente. E aí a gente tá lá, né? Cada dia um atende um dia. E é muito legal, porque a gente tem lá um espaço para as crianças brincarem também, sabe? Eu vejo um conceito a clínica bem legal. Ficou muito legal mesmo, né? Um conceito bem legal. Mas é muito trabalho, né? É muito trabalho, Mirella. Muito. E a gente que trabalha com obstetrícia também, a gente tem muito, assim, muita dedicação, sabe? Por nós sermos 5 lá, 5 obstetras, a gente consegue se organizar bem para caso alguma paciente precise, imediatamente alguém cobre o outro para elas não ficarem sem. Mas é o tempo inteiro com o telefone na mão. Porque alguém pode precisar a qualquer hora. Ainda tem isso da sua especialidade, que alguém pode precisar a qualquer hora. E como que é feita essa divisão de funções, assim, desse equilíbrio de pratos, né? Tipo, da minha vida pessoal com a... De você, né? Porque assim, mãe, médica, né? Aí, empresária também. E esposa. E Lívia. E Lívia. Olha, tem amigas que falam pra mim assim, nossa, como que você faz tudo isso? Ai, gente, eu não sei não. Eu só vou fazendo. Aí tem hora que eu falo assim, preciso dedicar mais um pouquinho aqui, Mas assim, em relação à minha profissão, eu até fiz um story ontem falando sobre isso. Eu preciso de compreensão da minha família. Que vai ter a hora que eu vou me programar, vou sair, vou ter que sair com 2 carros, porque se eu estiver no Rio, se eu estiver em outro lugar, precisar voltar rápido, vai voltar rápido. Todo mundo tem que entender, sabe? E às vezes, a gente estava falando, né, que a rede social é muito legal, eu gosto muito de me comunicar, mas ela também é um trabalho. E ocupa muito tempo, né, Lívia? Ocupa muito tempo. Mas a gente vai administrando, né, Mirella? Acho que nós mulheres a gente faz muita coisa. Os homens têm condições de fazer tudo que a gente faz, não? Não tem não, né? Acho que não. E o seu marido, quando você pega lá o celular para fazer uns stories ali, reclama um pouquinho? Cara, meu marido é uma das pessoas mais tecnológicas que eu conheço. Ele gosta muito de tecnologia. Mas ele não gosta de rede social. Nunca gostou.
Só para você ter uma ideia, na época do Orkut, tinha uma comunidade dizendo que tava faltando ele no Orkut. E não se rende. Não se rende. Ele não tem rede social. Ele não tem rede social, ele não gosta. E aí, antes, ele ficava meio assim, ai, não sei, né? Tipo, será que isso é legal? E aí, depois, ele começou a ver que realmente é muito legal e como que a gente comunica, né? Porque, assim, a minha rede social, que é maior, é o TikTok. E aí, um dia que ele realmente viu o resultado, assim, tipo, do meu trabalho, do impacto de levar informação para outras pessoas, foi quando a gente estava no Rock in Rio. Que uma pessoa que estava lá no camarote lá da Close-Up, que foi quem deu o camarote lá pra gente ir, falou que tinha visto um vídeo meu no TikTok. E o vídeo tinha mais de 10 milhões de visualização. Legal. Ah, eu vi esse vídeo sim, sabe? Aí ele fez assim, sabe? Aí a outra vez foi agora que a gente tava no camarote da Sapucaí lá, e aí eu falei assim, eu sou seguidora. Aí ele falou assim, tava doido pra te conhecer. Aí ele fez assim, achei engraçado, sabe? Então agora ele já entende super bem que é um trabalho, que eu gosto de me comunicar, que isso me faz feliz, que isso me aproxima das pacientes. Porque eu vejo a rede social como um braço do consultório, sabe, Mirella? A gente consegue levar muita informação. Né? Sim, tem coisas que a paciente não pensa, que tipo, não lembra, ou às vezes a gente esquece de falar numa consulta e que ela viu na rede social. Igual eu fiz um vídeo falando sobre cartão de pré-natal, que tem que andar na bolsa e tudo mais. Aí as pacientes têm que fazer, meu cartão tá na bolsa. Eu vi lá, entendeu? Tipo, é um detalhe, assim, sabe, que eu acho que a gente informa muito, né? E dá trabalho, mas é gostoso, né? Senão a gente não fazia. Eu vejo os maridos reclamando, assim. Como é que seu marido lida com isso? Assim, ele gosta muito de ver a rede social, mas às vezes, né? Aí faz um prato bonito. Opa, tirar uma foto. Ah, meu Deus, vai tirar uma foto. A gente fala, espera aí um pouquinho. Espera aí, não come não. Mas dá um trabalho, mas eu gosto muito, ele entende também, ele acha que hoje em dia é uma forma da gente comunicar e mostrar o que a gente faz, as pessoas conhecerem ali, e até de você conhecer pessoas, né? Médicos. A gente se conhecendo por ali. Olha só que legal. Rede social. Exatamente. Né? E às vezes uma pessoa ali de outro estado e o outro médico, a gente trocar ideia. É muito interessante. É muito legal, eu acho muito legal também. Eu tenho várias pessoas assim também que eu conheci e que estão assim na minha vida, são amigos mesmo, sabe? Então eu acho muito legal. E os pacientes chegam e falam assim, não sei se acontece, deve acontecer com você também. Nossa, parece que eu já te conheço. Chega a primeira vez na consulta, né? Nossa, você é igualzinha ali no Instagram. Acontece. Não é? Às vezes eu fico meio assim, hoje falei que às vezes eu acho que eu dou uma frustrada nas pacientes, porque a gente só grava story, vídeo bonitinha, né, de maquiagem. Às vezes não dá tempo, então vai do jeito que tá, né? É importante a gente atender bem, né? Mas eu vejo dessa forma também. E Olivia vai falar um pouquinho de cirurgia plástica no pós-parto. Ai, tô doida pra fazer. Tá doida pra fazer. Tô pensando se eu vou ter mais um filho ainda, quem sabe depois, né? Não é? Primeiro fecha a fábrica. E existe um conjunto de cirurgias no pós-parto que a gente dá o nome de Mom Makeover. Que é quando a mulher ali fechou a fábrica mesmo, não vai ter mais filhos e vai cuidar, né? Porque a gente sabe que amamentando 1, 2, às vezes 3 filhos, a mama, né? Vai acabar incomodando a mulher ou uma flacidez de abdômen. Como que você vê as pacientes assim, lá na sua prática clínica? O que elas falam com você sobre isso, a hora de fazer a cirurgia plástica? Eu vejo, assim, que elas têm bastante consciência em relação a esperar terminar de definir a prole, né? Para fazer as cirurgias, sim, sabe? E eu acho que é válido também, né, Mirella? A não ser que seja alguma coisa que tá incomodando muito, porque economiza, assim, um tempo cirúrgico também, né? O que você percebe? Assim, eu tenho pacientes que, por exemplo, eu tenho um filho, aí a mama tá incomodando demais, aí fala assim pra mim, Mirella, eu quero ter outro filho, mas a longo prazo, daqui a 2, 3 anos, ou nem tenho certeza se eu vou ter esse outro filho. E aí a gente opera a mama para dar uma ajuda nessa levantada na autoestima, né?
E tenho, assim, na abdominoplastia, realmente eu oriento esperar. Primeiro tenha seus filhos para depois operar o abdômen. Agora, na mama, a gente pode operar antes. Claro que ali tive uma gestação no futuro, posso perder um pouquinho do resultado da cirurgia? Posso perder um pouco sim. E aí a gente tem que avaliar. É verdade. Eu sempre falo assim, cirurgia plástica é uma troca. A gente vai trocar, no mínimo, por uma cicatriz. Verdade, né? real. Então a gente tem que ver se essa troca é boa. Essa troca está a nosso favor, né? Eu tenho uma flacidez mamária ali muito importante, muita estria na mama, aquilo está me incomodando muito. A troca é boa? Às vezes é uma troca ótima. O paciente fala, nossa, a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Então a gente sempre tem que, eu falo para meus pacientes isso, tem que pensar na troca. A troca é boa? É verdade, Mirella, é verdade. Porque é uma cirurgia que é para melhorar a autoestima, então a paciente tem que explicar realmente tudo para você que ela tá sentindo, o que ela espera, né? Eu vejo assim que as pacientes que fazem alguma abdominoplastia e imediatamente engravidam, é mais dolorido, sabe? Assim, essa expansão do útero, entendeu? Logo, né? Às vezes eu tenho uma paciente que tinha meses que ela tinha feito uma abdominoplastia e acabou engravidando sem querer, sabe? Não é o ideal. Não é o ideal. Então, assim, para ela foi bem doloroso esse processo da gravidez. Então, eu acho legal essa sugestão sua. A abdominoplastia, quando a gente acaba fazendo a aplicatura, que é a amarração dos músculos, né, para devolver a cintura. E aí não se torna fisiológico, porque os músculos vão se separar ali para o neném crescer, se desenvolver no útero. Então, para fazer essa aplicatura, eu falo, se acontecer lá na frente, ok, vamos né, lidar com a situação. Agora, o ideal realmente é que tenha ali a prole definida, não vou ter mais filho, para depois a gente operar o abdômen. É verdade, é verdade. E acho que se programar mesmo, sabe? Porque a gente colocar uma roupa, se sentir bonita, olhar no espelho, você sai de casa outra, né? Você sai de casa pronta pra guerra. Eu acho, de verdade. Eu também acho. E às vezes a pessoa pensa assim, ai, nossa, futilidade isso, né? Vai muito além, não vai? Vai muito além. Vai muito além, você se sentir bem, você se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô bonita. Nossa, eu tô bem, eu tô feliz, né? Acho que isso é o principal. Eu tô feliz, eu tô satisfeita. Porque no dia que tá tudo ali muito confuso, um dia um caos, nada tá dando certo, só de você olhar pro espelho e tá gostando da sua imagem, não dá uma calma? Com certeza. Um equilíbrio, assim, você fala assim, não, bora. Sim, com certeza, com certeza. Mais autoconfiança, você passa isso para as pessoas também, você passa isso para todo mundo, entendeu? E assim, e tem coisa que eu acho, eu sou bem resolvida assim, né, com isso, que você tem que fazer por você, sabe? Por exemplo, às vezes eu faço um preenchimento ou um botox, alguma coisa assim, tem gente que fala assim, pessoas da família, né? Nossa, Lívia, você fez isso? Eu falei assim, fiz, eu tô ótima. Eu tô me achando, eu tô me gostando. Linda, não fiz pra você. Isso é muito importante, a pessoa está se achando e se gostando. E se gostando. Né? É o que a gente falou, é você fazer pra si. É pra você. Quando você estiver se gostando, você vai transmitir essa mensagem pro outro. Exatamente. Né? Muito bom, Lívia, que o assunto vai muita coisa. Tem muito assunto. A gente nem gosta de falar, né? Tô até mais calma agora. Mas foi muito enriquecedor, Lívia. Muito obrigada por ter vindo até aqui conversar. E vamos marcar outros e outros. Vamos, me chama que eu volto. Combinado, Lívia. Obrigada. Muito obrigada, viu, Mirella? Obrigada a você.